tá gravando a aula, tá? Então vamos lá, moçada. Vamos começar. Vamos lá então, pessoal. Então, ó, vamos pegar lá o módulo 27, tá? São exercícios de deslocamento de equilíbrio, certo? Então vamos lá, pessoal. A questão número um aqui foi o assunto que a gente trabalhou na aula passada, tá? Então a questão número um ele fala assim, ó. O gráfico abaixo refere-se ao equilíbrio, tá? Ele está mostrando o equilíbrio, onde foram misturados, tá, o SO2 com o O2, formando o SO3, um sistema fechado, isso está em equilíbrio, certo? Agora vamos interpretar esse gráfico, pessoal. Ó, o gráfico azul, ele mostra o cara que tem maior concentração, concentração 2, tá vendo? Que é quem? O SO2. Pode ver que ele começou com a quantidade maior do que o O2, tá vendo? Por quê? Ele tem maior coeficiente, ó, 2 e 1. Então, este gráfico refere-se ao SO2, tá? Este laranja aqui refere-se ao O2 e o SO3 que era zero, não existia no começo da reação. No ponto X, eles entraram em equilíbrio. Pode ver que ficou constante, tá vendo? Eles entraram em equilíbrio. Observe que aqui no ponto Y, tá? Eu tenho um aumento brusco no SO3. Isso quer dizer que foi adicionado SO3 nesse ponto Y, tá vendo? Então, como ele foi adicionado, vamos pensar no princípio de Le Chatelier, que é o que estuda a questão de deslocamento de equilíbrio. Se eu acrescento um componente deste lado da equação, ele desloca para a formação desses dois, tá? Então ele sempre vai deslocar para o lado menor. Por exemplo, se eu adiciono aqui, vem para cá. Se eu tiro, vem para o lado que eu tirei, certo? No caso, o que aconteceu? Eu adicionei o SO3. Dá para ver que teve um aumento brusco no ponto Y aqui. O que acontece? Ele começa a ser consumido, tá? Estes aqui começa a ser formado, porque os deslocou para esse lado, tá? E novamente no ponto Z ele volta novamente para o equilíbrio, sempre volta para o equilíbrio, tá? Agora vamos responder, ó. Ele fala assim: qual das seguintes opções é uma descrição correta do fenômeno que o gráfico representa? Letra A. Um recipiente foi carregado com SO3 e O2, até agora sem problema, e a mistura foi deixada para entrar em equilíbrio. Não foi só isso que ocorreu, né, pessoal? Não foi só isso, tá? Dá para ver que foi adicionado esse aqui, ele não mencionou nada na letra A. Na letra B, um recipiente foi carregado com SO2. Não, o SO2 não foi colocado no início. Você pode ver que ele era zero, então já descarta a letra B. Opa, Caroline chegou. Deixa eu dar um bom dia para ela aqui pra gente começar. Bom dia, Carol. Tudo certo? Tudo bem com você? Tá com saudade de você. Aula passada não te vi. Você sumiu. Moçada, vamos lá então. Vamos dar continuidade, tá? Carolina, a gente tá aqui no módulo 27, tá? Da frente 2, da apostila 2. Nós estamos atrasados com força aí, moçada. Não vou ter que dar uma butinada nesse trem. É que a frente um é bem rápida, ela é só teórica. É rapidão, a frente um. E a apostila 3 também é tranquila. Pessoal, ó, ele diz que um recipiente foi carregado com SO2, como eu disse, não tinha SO2 no começo, então já descarta a letra B. Agora, olha a C, pessoal, que fantástico, ó. Um recipiente foi carregado com SO2 e O2, é o que a gente está vendo aqui, ó, SO2 e O2, tá?
E o equilíbrio foi estabelecido no ponto X, exatamente o que está acontecendo. Tá vendo? O equilíbrio foi estabelecido no ponto X. No ponto Y foi adicionado um pouco de SO3, ó, dá para ver que foi adicionado porque aumentou bruscamente a concentração dele, viu aqui? Então foi adicionado mais SO3. O equilíbrio foi deslocado para compensar esta adição e o equilíbrio foi restabelecido no ponto Z. Então, exatamente o que está ocorrendo no gráfico, ele está descrevendo na letra C. Então você vai marcar a letra C aí, ok? Viu que tranquilo isso, pessoal? Agora, aqui na 2, tá? Preste atenção que esse enunciado é bem confuso. Então preste atenção nesse enunciado dessa questão. Ele fala assim, ó, o rendimento de uma reação pode ser definido com a porcentagem de produto na mistura gasosa em equilíbrio. Então eu tenho, ó, hidrogênio gasoso, o nitrogênio gasoso formando o NH3 gasoso, certo? Aí ele me diz que no gráfico abaixo temos o rendimento em amônia, que é o NH3. Então aqui ele me mostra a porcentagem de formação de amônia, tá? Versus a temperatura, ok? Então ele me mostra também que, observe, ó, quando eu aumento a pressão do sistema, lembra daquela questão do equilíbrio que eu disse para vocês? Ó, o NH3, se você olhar para o NH3 aqui, você pode observar, desculpa, ó, se você olhar na equação, você vai ver que eu tenho 3 mols, 1 mol desse, tá? 1 mol desse aqui. Então, 3 com 1, desse lado da equação eu tenho 4 mols de gás. Desse lado eu tenho 2. Então, quando eu aumento a pressão, ele desloca para esse lado. Então, ajuda a formar mais amônio quando eu aumento a pressão. Então, vamos lembrar, ó, aumento de pressão desloca para o lado que tem menor quantidade de mol de gás. Então, se aqui eu tenho 4 mols, que aqui eu tenho 2, ele vai deslocar para esse lado aqui quando eu aumento a pressão, certo? Dá para ver isso claramente no gráfico, ó. Quando a pressão vai para 300, ele forma mais amônio, tá vendo? Quando vai para 500, forma mais ainda. Outra coisa, observe que aumento da temperatura está atrapalhando a formação da amônia, ó. Estava formando bastante aqui, ó, 60% quando estava 400. Quando foi para 500, caiu para 20 aqui, no caso desse gráfico, tá? Quando foi para 600, ele entrou em equilíbrio aqui. Então você vê, por exemplo, que a temperatura está atrapalhando. Se a temperatura está atrapalhando, isso quer dizer que a formação do NH3 é um processo exotérmico. Quando eu dou calor, eu estou atrapalhando a liberação de calor da reação. O que seria o ideal? Resfriar o sistema. Se eu resfriasse o sistema, eu ia formar mais amônia, certo? Agora vamos responder, ó. Conclui-se corretamente que, letra A reação de síntese da amônia é endotérmica? Não, já acabamos de falar que ela é exotérmica. Pode ver que atrapalha. Aumento da temperatura está atrapalhando. Então está favorecendo o quê? Está favorecendo o lado endotérmico, está favorecendo a formação desses dois aqui, que nesse sentido ela é endotérmica. Se assim ela é exo, nesse sentido ela é endo, tá? Quer escrever aqui? Vamos escrever aqui, ó. Esse sentido aqui, tá? Ele é exotérmico, tá? Esse sentido é exotérmico. Tá? Por que é exotérmico, pessoal? Porque o aumento da temperatura está atrapalhando a formação da amônia. Dá para a gente ver que o gráfico está diminuindo com a temperatura, tá? Se este sentido é exotérmico, o outro tem que ser endotérmico, tá? O contrário, lembra quando eu inverti a equação,
ela passa a ser endotérmica, né? Lembrar lá de termoquímica. Então, este sentido é o sentido endotérmico da reação, tá? Esse sentido é o sentido endotérmico. Agora, moçada, conclui-se corretamente que, letra A reação de... Opa, acabei de ler, né? Ela não é endotérmica, ela é exo, então errado. Letra B, a porcentagem de NH3 diminui com o aumento da pressão. Não, quando eu aumento a pressão, a porcentagem está aumentando, tá? Então, errado a B. A velocidade da reação direta diminui com o aumento da temperatura. Ó, não é que a velocidade diminui com o aumento da temperatura, tá? O que está acontecendo? Ela está entrando em equilíbrio. Então, a velocidade não está diminuindo, está aumentando, porque na verdade ele está indo para o equilíbrio, tá? Eu não vou dizer que está diminuindo com o aumento da temperatura, está apenas formando menos, tá? Só que a velocidade da reação direta não está diminuindo, tá bom? A constante de equilíbrio em termos de concentração Kc aumenta com o aumento da pressão. O único fator, tá? Ó, aumento de temperatura favorece o lado endotérmico. A gente viu isso, ó. Favorece o quê? Formação desses dois aqui. O lado endotérmico aqui. Só que o único fator que vai influenciar no Kc é a temperatura. Nada mais interfere nele, tá? Guarda bem isso, tá? Olha aqui na letra E, ó. A constante de equilíbrio Kc diminui com o aumento da temperatura. É verdade. Por quê? Quando eu aumento a temperatura, eu estou formando menos NH3, não estou? Ó, se eu olhar aqui, ó, olha o que eu tenho, ó. O NH3 está em cima, não tá? Então, se está formando menos NH3, se esse número de baixo está diminuindo e esses aqui estão aumentando, porque está deslocando o equilíbrio nesse sentido aqui, tá? O equilíbrio está deslocando nesse sentido. Dá pra gente ver isso aqui, tá? Com o aumento da temperatura. Então, neste caso, o que vai acontecer? Se esse número diminui e esse aqui aumenta, o valor do Kc vai diminuir, certo? Então, a alternativa E seria correta aqui. Tranquilo? Agora vamos para a questão número 3, pessoal. Ó, os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio. O mineral, que é o principal componente da matriz dos dentes, tá? O cálcio, então, ele é o principal, tá? O mineral principal da matriz dos dentes. Então, ele atrapalha a fixação do cálcio. Você pode ver quando você toma um refrigerante, principalmente o refrigerante de cola, que tem muito ácido fosfórico no meio, que é usado como acidulante no meio dele, tá? O ácido fosfórico. Porque se eu não colocar o ácido fosfórico no meio dele, ele mofaria por causa da grande quantidade de açúcar que tem nele. E é colocado o ácido ascórbico também no meio para você não vomitar. Senão você vomitaria se tomasse aquela quantidade de açúcar. Se você pegar açúcar puro dentro de um copo, essa quantidade que tem no refrigerante, porque ó, o refrigerante de cola ele é feito com cafeína. A cafeína, ela é extremamente... O café é amargo, não é? Imagina a cafeína pura. Vai ser muito mais amargo que o café. Então é colocado muito açúcar no meio. Eles colocam açúcar queimado, caramelo no meio, tá? Para adoçar aquilo ali. E aquela quantidade de açúcar, tá? Que vai no meio do refrigerante, de cola principalmente, todos vai muito, tá? Se você não tiver o ácido ascórbico no meio, você vomitaria aquilo ali, tá? E o ácido fosfórico é para não deixar mofar, então ele é um acidulante colocado no meio do refrigerante. Quando você toma um refrigerante de cola, vocês já observaram quando você passa a língua nos dentes, dá aquela impressão de dente extremamente limpo? Porque ele está corroendo os seus dentes, tá?
Aí olha aqui, ó. A cárie é um processo dinâmico de equilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez do refrigerante, tá? Sabe-se que o principal componente do esmalte dos dentes é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz aumentar a acidez do biofilme, que é a placa bacteriana, provocando a desmineralização dos esmaltes dentários. Os mecanismos, é, os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de acidez, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui o mineral, certo? Ele vai, por exemplo, desmineralizar formando cálcio, onde esse cálcio acaba se ligando com o fosfato do ácido fosfórico, tá? Acaba se ligando com isso aqui. E quando eu coloco, por exemplo, ácido aqui, ó, isso aqui, quando eu vejo OH-, o OH- é o quê? É uma base qualquer, tá? OH-, uma base qualquer. Quando eu tenho H+, é um ácido qualquer, certo? Então eu tenho aqui, quando eu coloco ácido, o que eu faço? Eu estou neutralizando, eu estou consumindo esse OH-, tá? Quando você coloca o refrigerante que é ácido na boca. O que ele faz? Ele vai consumir este cara aqui. Quando ele consome esse cara, o que acontece? O deslocamento do equilíbrio cai para cá. Então ele desmineraliza seus dentes. Tá certo? Os cremes dentais são básicos, eles têm bicarbonato de sódio no meio. Então, quando você faz uma escovação com um creme dental, o que você faz? Você desloca o equilíbrio nesse sentido, formando o mineral lá no dente. Então, você mineraliza seu dente quando você. Então, o que é o ideal? Tomou um refrigerante, algo muito doce, o que você tem que fazer? Escovar os dentes rapidamente, porque vai ocorrer a mineralização rapidamente, tá? Então vamos responder, ó. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, pode ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de quê? Ó, OH-? Não. Quem que vai consumir isso aqui? Se eu colocar mais OH-, tá? Vai vir pro lado que vai pro lado contrário, tá? Então se eu coloco mais OH-, que é quando eu faço escovação, que eu disse que é uma base, né? Então vem para cá. O que consome isso aqui e faz vir para esse lado? Colocar H+, tá? Vamos colocar uma setinha mostrando aqui, ó. Então eu tenho, ó, escrevi aqui, ó, OH menos, tá? OH menos é uma base qualquer que é, consumida pelo H mais do ácido, tá certo? Então ela é consumida pelo H+ do ácido que está presente no refrigerante. Então quando consome isso aqui, ele vem para esse lado desmineralizando o dente, tá? Então ele diz, ó, H+ que reage com as hidroxilas, o H-, deslocando o equilíbrio para a direita. Então o equilíbrio acaba sendo deslocado
colocar uma cetona violenta aqui, acaba sendo deslocado nesse sentido, tá? Com a adição do ácido, certo? Desmineralizando o dente. Então, letra C. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos falar a respeito de pH. A gente viu já 3K diferentes. A gente viu o Kc, tá? Concentração em mol por litro. O Kp, que é pressão parcial. A gente viu o Ki, que é o equilíbrio iônico, certo? Agora, nós vamos estudar o Kw, que é o equilíbrio iônico da água, tá? O Kw. A água, quando ela está dentro de um recipiente fechado, tá? Ela separa o hidrogênio do restante, que é o OH. Então ela forma H+ e OH-, a água. O Kc é igual produto sobre reagente. Então, essa seria, como a água é uma constante, tá? Eu vou passar ela para cima, isolar essa constante. Então eu tenho que essa constante vezes o Kc, isso é o Kw. Então, simplesmente o Kw é o quê? O Kw é a concentração de H+, tá certo? Vezes a concentração de OH-, certo? Então, isso aqui é chamado de produto iônico da água, certo? Isso aqui é chamado de produto iônico da água, esse H+ vezes OH-, certo? Por convenção, tá? Foi criada uma escala, que é chamada de escala de pH, que ela varia de 0 a 14, tá? Essa escala de pH. Então, por convenção, chegou à conclusão de que o produto iônico da água corresponde a 10 a menos 14. Tá certo? Isso aqui seria o produto iônico da água. Tranquilo? Só tirar esse negócio aqui. Então, ó, quando eu falo para você em pH, o que é pH? O pH é o potencial hidrogeniônico. Agora vamos lembrar, ó, H+ é o que? Um ácido qualquer. OH- é o que? Uma base qualquer. Então pH ele tem a ver com ácido, tá certo? pOH tem a ver com base. Para calcular o potencial hidrogeniônico, que é o pH, eu uso essa formulazinha, ó. pH é igual menos o logaritmo da concentração de H+. Nossa, o povo deve ter arrepiado, pensado, Jesus, mexer com logaritmo aí sim, hein? Mas moçada, esse logaritmo que a gente vai usar aqui é tudo na base 10. Logaritmo na base 10 é o trem mais sem vergonha do mundo, tá? É muito simples logaritmo na base 10. Então, no caso do logaritmo na base 10, é sempre igual ao expoente. Então, isso aqui é extremamente fácil, pessoal. Então, não se preocupa com essa questão, porque apareceu o logaritmo ali. Se eu tiver um logaritmo que não for na base 10, ele vai te dar o valor da mantissa, tá? Que é quanto que vale esse logaritmo. Então, é sem vergonha, não esquenta a cabeça com isso não. Isso vamos fazer até de cabeça, tá? O pOH tem a ver com base, tá? Bases liberam OH- quando dissociadas. Ácidos libera H+, então tem a ver com pH. O pOH é o potencial hidroxiliônico, tá? Nossa, então quer dizer que ácido libera H+ e OH- também? Libera os dois. O que acontece? O H+ do ácido predomina, por isso que ele fica ácido. No caso da base, o OH- predomina no caso de uma base, tá certo? Mas só que sempre vai ter os dois. Agora, pessoal, pensando na água pura, tá?
Ó, a fórmula é igual, tá? Ó, pH menos log do H+. POH menos log do OH-. Então isso aqui eu vou usar para ácidos, isso aqui eu vou usar para bases, certo? A água pura, a gente sabe que o pH dela é neutro, o pH da água pura é 7. Então olhe bem, se o pH dela, se o que é estar neutro? Estar neutro é ter quantidade de H+ igual a quantidade de OH-, tá certo? Agora pensa comigo, se eu tirar uma raiz disso aqui, ó, tirar a raiz disso, tá? Aqui não está multiplicando? Então, se eu tirar a raiz, seria como se isso aqui tivesse ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz disso, ó, o que eu tenho? 10 a menos 7. Então, se eu pego 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, vai dar exatamente 10 a menos 14. Então, quando a água está pura, quer dizer que a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Então, nesse caso, ela está neutra, porque eu sei que o H+ neutraliza o OH-. Então, isso é estar neutro. Agora, olha que moleza, pessoal. Se o pH da água pura, tá? Calculando o pH da água pura, ó. Sabendo que a concentração de H+ na água pura é igual a 10 a menos 7 mol por litro. A fórmula, pH é menos log de H+, portanto, pH é igual menos log de 10 a menos 7. Ó, quanto que é o log de 10 a menos 7? Menos 7. Como é menos log, então pH da água pura é 7. Viu que coisa fácil, pessoal? É sempre igual ao expoente. Então, logaritmo é coisa extremamente fácil. Ó, o pOH da água pura, sabendo que ele também é 10 a menos 7, então eu tenho que o pOH é menos log de OH-, pOH vai ser igual a menos log de 10 a menos 7, portanto, o pOH da água pura vai ser 7. Agora, quando eu olho na escala, o tanto que isso fica sem vergonha, gente. Olha aqui, ó, quando eu olho na escala, ó. Aqui eu tenho escala de pH, que varia de 0 a 14. A escala de pOH também vai de 0 a 14 quando eu vou nesse sentido, tá certo? Agora, olhe bem, moçada. Qualquer substância com um pH abaixo de 7, ela é ácida. E com pOH acima de 7, ela também é ácida. Tá certo? pH 7 é neutro. Quer dizer que a concentração de H+ é igual a de OH-, quando o pH é 7. Certo? Agora, olhe bem. Aí você fala que coisa estranha. Por que quanto mais baixo o pH, mais forte? Olhe bem, pessoal. São negativos os expoentes, tá vendo aqui? O que seria isso? Ó, qual a concentração de H+ aqui? Ó? 10 a menos 6. Aqui, 10 a menos 5. Aqui, 10 a menos 4. Então, quanto mais perto de zero, maior vai ficando esse valor, não vai? Então, o que me diz... Então, o que faz um troço ser ácido? Ter muito H+ no meio. Então, quando eu pego, ó, 10 a menos 1, ou então quando eu pego um pH 0, pH 0 eu tenho o quê? 10. Tá? Ah, mas 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, é 1 isso aqui. Tá? Então, se isso aqui é 1 mol por litro, tá? Então, esse cara aqui é muito forte em relação a esse que seria 0,1. Esse, 0,2, 0,3, 0,4. Tá certo? Oh, 0,4. Ó, 0,1, 0,01, 0,02. Entendeu? 10 a menos 3, por exemplo, é 0,02. Certo? Então, entenderam por que conforme isso aqui vai diminuindo, mais ácido fica? Mesma coisa acontece com a base.
tá? O que que acontece? Vai ficando mais básico, mais alcalino, mesma coisa, tá? Conforme vai diminuindo aqui o pOH. Agora, olha que coisa simples, pessoal. Se pH mais pOH é igual a 14, olha o tanto que é fácil, ó. Se o pH é 1, 14 menos 1, quanto que é o pOH? 13. Dá pra fazer de cabeça isso aqui, moçada. Ó, se eu tenho lá, por exemplo, a soda cáustica. A soda cáustica, ela vai ter um pH por volta de 1. Um pOH por volta de 1. O pH da soda cáustica vai ser o quê? 13. Viram? Então isso aqui é extremamente fácil, pessoal. Tá? Ó, fala comigo. Até aí, tranquilo? Tá? Tranquilo até aí, pessoal? Ok, tranquilão, tá? Gente, isso aqui é uma das coisas que mais aparece nos vestibulares, pessoal. Então é muito importante vocês entenderem isso, tá? Agora, deixa eu colocar uma pegadinha que os caras costumam fazer em questões. Ó, vamos fazer uma comparação, ó. Se eu pegar um ácido forte com pH 1, isso quer dizer que ele tem uma concentração de H+, igual a 10 a menos 1, que é o log de 10 a menos 1 que dá 1. Então, estou fazendo o inverso do log, né? Se aqui é 1, tá? Aqui 10 a menos 1. Um outro ácido que também não é fraco, um ácido com pH 2 também não é fraco. Mas eu pegando um ácido com pH 2, tá? A concentração de H+ dele é 10 a menos 2. É muito comum, pessoal, nas questões, o cara falar assim, ó. O ácido, ele fala que este ácido é 2 vezes mais ácido que esse. É muito comum os caras colocar essa colocação. Esse é mais forte, né? pH 1 é mais forte que pH 2. Quanto mais perto de zero, maior esse número, não é isso? Então, isso aqui é um valor maior que este. Só que, olha a pegadinha, pessoal. Isso aqui é uma escala, e essa escala, ela aumenta de 10 em 10. Certo? Então, pensa comigo, ó. Este cara não é 2 vezes mais ácido que esse. Ó, se eu dividir 10 a menos 1 por 10 a menos 2, o que, que eu vou fazer? Eu vou subtrair os expoentes, não vou? Então, menos 1 menos menos 2 fica menos 1 mais 2. Isso dá 10. Então, esse cara é 10 vezes mais ácido que esse. Agora, se eu comparasse esse, ó. Pegar este com este. Esse aqui vai ser 100 vezes mais ácido que esse. Se eu comparasse com 10 a menos 4, pH 1 é 1000 vezes. Então sempre você vai aumentando o zero. Então ele é 1000 vezes mais ácido do que o pH 4. O pH 1 ele é 10.000 vezes mais ácido que o pH 5. Se eu comparar com 6, 100.000 vezes. Eu vou sempre aumentando um zero a mais. Entendeu? Então, não é o dobro. Cuidado com isso. Ou então o cara coloca assim, esse aqui é 2 vezes menos ácido. Não, ele é 10 vezes menos ácido que esse. Tá? Então cuidado com essas colocações. Os caras jogam isso em questão para confundir mesmo a cabeça do nego. Vamos lá, pessoal. A questão número 1. Ele fala assim, ó. Um estudante recebeu 3 amostras de suco de frutas com volumes iguais para uma análise de pH que foram realizadas a 25 graus Celsius e 1 atm. Após realizada a análise potenciométrica os resultados obtidos foram, olha aqui, ó, suco de limão. Ele disse que o pH é 2. Se o pH do suco de limão é 2, ele é abaixo de 7, então o suco de limão é ácido.
tá? Se o pH é 2, eu posso dizer que a concentração hidrogeniônica do suco de limão vai ser igual a 10 a menos 2, certo? O suco de uva, pH 4, eu vou ter uma concentração de H+, igual a 10 a menos 4. E o suco de morango, pH 5, tá? Ele é o menos ácido dos três, tá? Então, ele vai ter uma concentração hidrogeniônica igual a 10 a menos 5. Se ele tem 10 a menos 5, quanto seria o pOH disso? Ó, o pOH dele seria o quê? O que eu faria? Ó, 5, 14 menos 5 vai dar 9. Então, o pOH é 9. Desse, quanto seria o pOH desse? Ó, vamos colocar aqui. Quanto seria o pOH dele? Ó, se eu tenho pH 4, 14 menos 4, isso quer dizer que o pOH desse cara seria igual a 10, tá? Aqui, ó, 14 menos 2, quanto seria o pOH? O pOH desse cara seria igual a 12, tá? Então, moçada, muito simples isso aqui. Outra coisa importante, ó, olha aqui, ó, se aqui é 10 a menos 2, quanto que é a concentração de OH menos? Vai ser 10 a menos 12. Aqui, ó, se o H+ é 10 a menos 4, quanto que é o OH menos? 10 a menos 10. Se o H+, tá, é 10 a menos 5, quanto que é o OH menos? Vai ser igual a 10 a menos 9. Tá certo? Então, é muito simples isso aqui. Agora dá pra gente responder, ó. Assim, analisando os resultados obtidos, é correto afirmar que, letra A, o suco de limão é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. É aquela coisa que eu falei, ó. Aí o cara dá uma olhada aqui, o que acontece? Ele não é 2 vezes mais ácido, ó. Pega isso aqui e divide por isso para você ver o que dá, ó. Quando eu divido 10 a menos 4 por 10 a menos 5, ele é o quê? 10 vezes, tá? 10 vezes. Tranquilo? Então, falso essa letra A. Letra B. A concentração oxidriliônica, está falando do OH, do suco de morango, é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Não, vai ser quanto? Se o pH é 9, quanto que é a concentração de OH menos? Ó, concentração então de OH menos aqui no suco de uva, tá? Do OH menos no suco de uva, ela vai ser igual então a 10 a menos 9, tá? Se o pH é 9, 10 a menos 9, tá? Mol por litro. Mol por litro. Então, errado a letra B. O suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Olha aqui, ó, aumentou em escala, é verdade. Se eu pegar 10 a menos 5, tá? Ah não, esse com esse aqui eu tinha falado que era 10, né? Esse aqui vai ser 100 vezes, ó. Que se eu pegar 10 a menos 2 dividir por 10 a menos 4, vai ficar 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 10. Então, este cara aqui, ele fala que ele é 2 vezes mais ácido. Na verdade, ele é o quê? 100 vezes mais ácido, né? Ó, o suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Ó, o suco de uva é 10 vezes mais ácido. Ó, quando eu divido aqui, dá pra ver que ele é 10 vezes mais ácido do que o outro. Certo? Aqui, ó. No suco de uva, temos H+, maior, menor que OH-. Se isso aqui fosse menor que este, tá? Olha o que aconteceu, ó. A concentração, essa concentração aqui,
seria maior que essa. O que, que a gente vê? 10 a menos 5 é um número maior do que o 10 a menos 9. Então, mentira, está escrito na letra D. Ao adicionar indicador fenolftaleína ao suco de limão, a solução torna-se rósea. Ó, eu coloquei uma tabelinha aqui. O cara que mais aparece é esse, ó. Aqui são indicadores ácido-base, tá? Por exemplo, o azul de bromotimol, ele fica amarelo no ácido e ele fica azul na base. O vermelho de metila, ele fica vermelho no ácido. E soluções com pH acima de 6 ou igual ou acima de 6, ele já fica amarelo. Ele não é um indicador que tem uma viragem legal. O mais usado é o fenolftaleína, a viragem dele é boa. Ele fica incolor abaixo de 8,2, tá? Então na água pura ele vai ficar incolor. Ele vai ficar vermelho só se ele tiver numa base, tá certo? O pH acima de 10, aí ele começa a ficar vermelho, tá? O alaranjado de metila, tá? Ele fica vermelho no ácido, tá? E quando eu tenho um ácido fraco, ele já começa a ficar amarelo no ácido fraco. Geralmente, aqueles indicadores universal, que é usado em piscina, em aquário, para fazer teste de pH, é misturado este cara com este cara aqui, para quê? Para ficar mais próximo de 7 a viragem, ficar mais preciso, tá? Então são misturados esses caras. Ele está falando do fenolftaleína. O que, que ele diz? Ó, ao adicionar indicador fenolftaleína ao suco de limão, a solução fica rósea. Não, ele fica rosa quando coloca numa base. No suco de limão ele vai ficar incolor, tá? O suco de limão tem um pH 2, ou seja, todos eles têm um pH abaixo de 8,2. Então todos eles ficariam incolor no fenolftaleína, certo? Tranquilo? Então, correta, alternativa C mesmo. Agora vamos para 2. É isso que eu queria mostrar, ó. Porque na próxima aula nós vamos... Eu acho que eu até vou fazer diferente. Hoje no final da aula, tá? Porque eu saio daqui e vou direto lá pro segundo ano, tá? E vocês têm aula também, logo em seguida, não vai dar para fazer, é claro. Eu vou colocar uma listinha com esses P da vida aí, tá? Que a gente viu agora, para vocês resolverem essa lista aí, bom? Aí vocês vão ter um prazo até sábado aí para me entregar essa lista, tá? Para me devolver a lista. O mesmo esquema que a gente fazia antes. Vocês vão devolver lá no programa, tá? Eu vou jogar lá no programa a lista, lá no Professos. Vocês vão resolver e colar lá. Não precisa de mandar mais por WhatsApp, tá? Então aqui, moçada. Ou responder lá mesmo, vocês que vê o jeito melhor, tá? Aqui ele me diz, ó, qual o valor do pH de uma solução de KOH? Opa, isso aqui é uma base. Isso não é ácido. Dá para calcular pH de base? Sim, o que eu vou ter que fazer primeiro? Como eu não tenho H+ na base, tá? Ele está me dizendo que a concentração é de 0,02 mol por litro. Certo? Então, olhe bem. Se ele está supondo que a base esteja completamente dissociada. Então, ela dissociou totalmente. Então, ó, se eu tenho 0,02 mols aqui, ó, a proporção deles é de 1 para 1 para 1. Então, proporção de mol o mol é sempre proporcional ao coeficiente da equação. Como aqui é 1, 1 e 1, então se esse é 0,02, esse é 0,02 e esse é 0,02. Quem que vai me interessar? Só esse cara aqui. Dá para calcular o quê? O pOH. Se eu calcular o pOH, dá para achar o pH, não dá? Então isso que eu vou fazer. Ó. O que é pOH? Menos log de OH-. Então eu vou calcular o pOH. O pOH é o quê? Menos log de 2 vezes 10 a menos 2. Para você não complicar a tua vida na hora de fazer esse tipo de cálculo, desmembra isso aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó. pOH é igual menos log de 2 mais
menos log de 10 a menos 2. Aqui ele me disse que o log de 2 é 0,3. Então, o que vai ficar? Menos 0,3 menos o log de 10 a menos 2 é 2. Então, menos 0,3 mais 2, isso vai dar 1,7. O POH é 1,7. Como pH mais POH é sempre igual a 14, então o pH vai ser igual a 14 menos 1,7. Portanto, o pH daquela base é igual a 12,3. pH acima de 7, dá para ver que isso aqui é uma base. Viu que fácil, pessoal? Vamos para a última, ó. Ele te diz assim, ó. Os resultados das análises de pH a 25 graus de amostras de duas marcas brasileiras distintas de água mineral são indicados no quadro. Então aqui eu tenho essas duas marcas de água mineral. Ó. Aqui eu tenho uma água mineral com pH 10, que é o ideal, tá? A água mineral geralmente ela é básica, porque ela é bicarbonatada, tá? Aqui eu tenho uma com pH 4. Provavelmente, qual é dessa água? Essa água é uma água com gás. O que faz o gás? O CO2. O CO2, ele vem da onde? Do ácido carbônico. Então, água mineral gasificada, ela é ácida. Tá certo? Aí ele me diz aqui, ó. Considere também que essas duas amostras podem estar gasificadas com CO2. Eita! Cujo equilíbrio químico em meio aquoso é representado na equação. Ele está mostrando aqui que está sendo gasificada com CO2, certo? Agora, observe, ó, vamos pensar no deslocamento de equilíbrio aqui. Ó. O que acontece? O CO2 na água, ele vira ácido carbônico. O ácido carbônico, tá, dissociando ele forma o íon H+, e o íon bicarbonato. Tá? Então, este H+ aqui vai fazer com que o pH da água fique mais baixo, ou seja, que ela fique mais ácida quando eu gasifico a água, certo? Então é correto afirmar que a 25 graus a água mineral X não é água mineral, tá? Ele está falando, a água mineral X, ela não é ácida. A água mineral X é básica. Sim, pH é 10, é básica. E gasificada, não. A gasificada é a que tem o pH mais baixo, a ácida aqui. Tá? 10 a menos 4 mol por litro de H+ nela. Y é básica, não, ela é ácida. Y é ácida e gasificada, perfeito até aqui. E sua concentração de íons H+ é de 10 a menos 10, não, é de 10 a menos 4. Se o pH é 4, qual que é a concentração de H+? 10 a menos 4. Quem tem 10 a menos 10? Esse cara aqui. Tá? Então ele é básica. Então, ó, Y é ácida e gasificada e sua concentração de íons H+ é de 1 vezes 10 a menos 4. Moçada, é isso. Na próxima aula nós vamos começar a estudar química orgânica. Feito? Então, deixa eu gravar isso. Fiz algumas modificações aqui. Tá? Então, moçada, por hoje é isso. Eu vou deixar uma lista lá. Eu vou postar a lista para terminar a aula, tá? Porque vocês vão ter aula agora, não tem como vocês mexer com essa lista agora. Então, eu vou estar à disposição, tá? A tarde toda aí para tirar dúvida de vocês. Se tiver dúvida, pode me procurar. Eu vou colocar questões dessa parte de KC, KP. Vou colocar umas 10 questõezinhas lá no Professos, tá? Até 1h da tarde, por aí, eu já libero a lista, tá bom? Tranquilo? Para não atrapalhar a aula dos outros também, ficar mexendo com isso no meio da aula dos outros. Perfeito, moçada? Então valeu, um abração. Eu vou postar lá o vídeo. Agora eu tô campeão para postar vídeo. Agora eu dou conta. Deixa eu gravar nosso